Na vastidão silenciosa da existência, onde o tempo se dobra sobre si e os corações buscam eco, reside um mistério profundo. A arte de forjar elos que desafiam o esquecimento. Não estamos falando do desejo físico em sua forma mais óbvia, mas de algo que transcende a superfície, mergulhando nas profundezas do subconsciente e da mente emocional. É sobre a capacidade de reter não apenas a energia vital, mas a essência de uma conexão, transformando-a em algo inesquecível, algo que ressoa muito além do instante presente. Essa é a verdadeira sabedoria do homem escolhido, que compreende que a maior retenção é a de sua própria essência, manifestada em cada toque, cada olhar, cada momento de presença plena. Existem 7 elementos, 7 pontos sutis, mas incrivelmente poderosos, que criam essa conexão inesquecível. Eles são a chave para acessar as camadas mais profundas do subconsciente, ultrapassando as barreiras da mente racional e falando diretamente à alma. Como nos ensinou Alan Watts, a verdadeira essência da experiência reside na interconexão de tudo, na profundidade de cada momento presente, na dança entre o ser e o não ser, onde cada gesto, por menor que seja, reflete a unidade do fluxo universal da experiência humana. Não se trata de técnicas de manipulação, mas de uma profunda compreensão do ser e do universo. Uma sabedoria que permite criar laços autênticos, enraizados na verdade e na ressonância mútua. É o poder de fazer o outro sentir-se visto, compreendido e valorizado em sua essência, um despertar do silêncio interior que ecoa no outro, forjando uma intimidade que transcende o tempo e o espaço, uma conexão que se grava na memória emocional como um tesouro inestimável. É a prova de que a verdadeira força reside na capacidade de ser, e não apenas de fazer. Convidamos você a embarcar nesta exploração transformadora, a desvendar o segredo que repousa na simplicidade da presença e na profundidade da intenção. Prepare-se para descobrir como pequenos gestos, carregados de uma energia consciente e direcionada, podem ter um impacto vasto e duradouro, redefinindo sua compreensão sobre os relacionamentos e o poder da conexão humana. Esta jornada revelará formas surpreendentes e acessíveis de construir pontes emocionais que resistem ao teste do tempo, ensinando-o a tocar o invisível e a despertar o que há de mais profundo no coração do outro. É um convite para o autoconhecimento, para a maestria da sua própria energia e para a construção de um legado de conexões verdadeiras e inesquecíveis. Descobrir esses pontos é descobrir como a autenticidade, a presença irrestrita e a intenção cristalina se tornam os pilares de um vínculo que vai além do ordinário. Muitos acreditam que a intensidade ou a sedução exagerada são a chave, mas se enganam. A verdadeira magia reside na sutileza, na autenticidade e no carinho sincero. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Prepare-se, pois alguns desses pontos podem surpreender você, desafiando tudo o que você pensava saber sobre a construção de uma conexão verdadeiramente inesquecível. São gestos e momentos significativos não pela sua intensidade superficial, mas pela sua autenticidade, pela presença irrestrita e pela intenção cristalina que os permeia. Eles são a chave para acessar as camadas mais profundas do subconsciente, ultrapassando as barreiras da mente racional e falando diretamente à alma. Não se trata de técnicas de manipulação, mas de uma profunda compreensão do ser e do universo. Uma sabedoria que permite criar laços autênticos, enraizados na verdade e na ressonância mútua. É o poder de fazer o outro sentir-se visto, compreendido e valorizado em sua essência, um despertar do silêncio interior que ecoa no outro, forjando uma intimidade que transcende o tempo e o espaço, uma conexão que se grava na memória emocional como um tesouro inestimável. É a prova de que a verdadeira força reside na capacidade de ser,
e não apenas de fazer. O primeiro desses 7 pontos, muitas vezes negligenciado em sua simplicidade, é o toque inesperado na nuca. O primeiro desses 7 pontos, muitas vezes negligenciado em sua simplicidade, é o toque inesperado na nuca. É uma área de vulnerabilidade e sensibilidade raramente explorada com intenção. Um toque leve e consciente ali carrega uma tensão sutil, uma memória quase primordial de cuidado e proteção, um simbolismo emocional profundo que transcende a mera carícia. A nuca é um ponto onde a guarda se baixa naturalmente e, por isso, um gesto ali acessa o subconsciente de forma imediata. Ele dissolve barreiras emocionais porque é um ato de confiança e intimidade, sem ser invasivo, ativando uma sensação de presença plena. Cria um sentimento de segurança e pertencimento, como um lembrete silencioso de que há alguém ali, atento e protetor. É como se o corpo respondesse a uma frequência de segurança, um tudo está bem, não verbal. Alan Watts nos faria refletir sobre como este toque reflete a ideia da unidade do momento presente. Não se trata do futuro ou do passado, mas da plenitude do agora, onde 2 seres se conectam no fluxo universal da experiência humana. Um reconhecimento silencioso da interdependência, onde o toque se torna uma extensão da própria existência, um reconhecimento da unidade fundamental. Pense em momentos cotidianos para aplicar esse gesto. Enquanto o outro está concentrado em algo, talvez lendo ou trabalhando, ou ao passar por trás, levemente, quase sem tocar, mas com intenção. Pode ser ao servir um café ou ao arrumar a gola da camisa. O segredo é que seja leve, intencional, quase imperceptível, como uma pena. Silencioso, sem palavras, deixando o gesto falar por si. A reação esperada é um leve arrepio, um suspiro quase inaudível, um relaxamento instantâneo dos ombros, um olhar que busca o seu, carregado de uma memória duradoura de ternura. Lembro-me de um comentário que li outro dia. Ele simplesmente tocou a minha nuca enquanto eu lavava a louça. Não disse nada, mas senti um calor tão grande que me fez parar e sorrir. É como se ele soubesse exatamente onde eu precisava sentir que estava conectada. Outra seguidora me escreveu que o marido dela faz isso, e ela sente como se o mundo parasse por um segundo, uma pausa na correria que a faz sentir-se completamente segura e amada. Enfatizamos que não se trata de intensidade ou sedução exagerada, mas da autenticidade da intenção, da presença total naquele micro-momento e do carinho sincero que reside no gesto. É a linguagem do cuidado silencioso. Este pequeno gesto cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, um lembrete constante de confiança e conexão, fortalecendo o vínculo de uma forma que palavras raramente conseguem. E há outro lugar, ou melhor, outro gesto que opera com uma magia semelhante, mas em uma dimensão diferente, tocando a alma de uma maneira ainda mais íntima. O olhar prolongado e silencioso. Em um mundo de distrações e olhares fugazes, este é um convite para a alma. Ele não busca interrogar, mas contemplar, reconhecer a essência do outro. É negligenciado porque exige vulnerabilidade e uma presença plena. Algo que a pressa do cotidiano muitas vezes nos rouba. Carrega uma tensão de antecipação, uma memória de reconhecimento profundo, um simbolismo de aceitação e admiração. Psicologicamente, acessa o subconsciente, ativando áreas cerebrais ligadas à empatia e ao reconhecimento facial. Dissolve barreiras emocionais ao comunicar aceitação incondicional e segurança, como um espelho que reflete o valor do outro. Cria uma sensação de presença avassaladora, onde o tempo parece suspender-se e um pertencimento profundo, como se o seu ser fosse completamente visto e compreendido.
Alan Watts falaria de como esse olhar reflete a interconexão das emoções e a profundidade do momento presente. É a experiência da unidade, onde o observador e o observado se fundem na consciência do agora, um reconhecimento da beleza intrínseca e da impermanência de cada instante. É a arte de ver o universo nos olhos do outro. Para aplicá-lo, imagine momentos como durante uma refeição, antes de começar a comer ou entre uma pausa e outra, ou ao se despedir ou se reencontrar, antes de qualquer palavra. Também pode ser enquanto o outro está absorto em uma atividade ou pensamento, e você simplesmente o observa com carinho. O segredo é manter o olhar por alguns segundos a mais do que o socialmente esperado, mas sem fixação ou agressividade. Deve ser suave, com um brilho de afeto e admiração. Silencioso, sem necessidade de palavras, apenas a comunicação ocular. A reação esperada é um leve rubor, um sorriso tímido, uma sensação de ser descoberto de uma forma gentil ou um olhar que se aprofunda e se entrega ao seu, criando uma memória duradoura de conexão e intimidade. Uma seguidora contou que o namorado dela tem o hábito de olhá-la assim, e ela sente como se ele estivesse vendo a alma dela, não apenas o corpo. É um olhar que me desnuda e me acolhe ao mesmo tempo, ela disse. Outro espectador comentou: depois de um dia estressante, quando minha esposa me olha daquele jeito, sinto que todas as minhas preocupações desaparecem. É como se ela estivesse me dizendo, sem palavras, que estou seguro e amado. Não se trata de fixar o olhar de forma intimidante ou sedutora. É sobre a autenticidade da admiração, a presença total na contemplação do outro e o carinho sincero que emana desse reconhecimento. É a linguagem da alma que se expressa sem filtros. Este olhar, carregado de intenção e presença, cria uma memória emocional que se grava profundamente, reforçando a confiança mútua e a sensação de um vínculo inquebrável. Um lembrete de que se é verdadeiramente visto e valorizado. Mas a conexão não se constrói apenas no silêncio do toque ou do olhar. Ela se solidifica em uma dimensão ainda mais profunda da interação humana, onde a palavra, ou a ausência dela, adquire um poder transformador. Refiro-me à escuta atenta e sem julgamento. Este é um dos pontos mais negligenciados, pois vivemos em uma era onde todos anseiam por falar, mas poucos dominam a arte de ouvir verdadeiramente. Não se trata apenas de processar sons, mas de mergulhar na correnteza do outro, de se abrir para a vulnerabilidade alheia, sem a pressa de responder ou de oferecer soluções. É uma prática poderosa, porque carrega a tensão da entrega, a memória de ser finalmente compreendido e o simbolismo profundo de uma aceitação incondicional. Psicologicamente, a escuta atenta acessa o subconsciente ao validar a experiência interna do outro, ao reconhecer a complexidade de seus sentimentos e pensamentos. Ela dissolve barreiras emocionais porque cria um espaço seguro, um santuário onde o julgamento é suspenso e a autenticidade é bem-vinda. Ativa uma sensação de presença avassaladora, tanto em quem ouve quanto em quem fala, pois exige uma atenção plena, um estar aqui e agora, que é raro. E, acima de tudo, cria segurança e pertencimento, pois a pessoa se sente vista e honrada em sua totalidade. Alan Watts nos faria refletir sobre como a verdadeira compreensão surge quando nos esvaziamos para receber, tornando-nos um com a experiência do falante, reconhecendo a interconexão de todas as expressões da vida. É a dança da existência onde o ouvinte se torna o espelho do universo interior do outro, um reconhecimento da unidade fundamental que permeia tudo. Para aplicar este gesto, imagine momentos cotidianos. Durante uma conversa casual sobre o dia, quando alguém compartilha uma preocupação ou um sonho,
ou mesmo em um momento de silêncio compartilhado, onde a presença é a maior comunicação. A forma de realizá-lo é simples, mas exigente. Mantenha contato visual suave, acene gentilmente com a cabeça, adote uma postura aberta e relaxada e resista à tentação de interromper ou de oferecer conselhos imediatamente. Deixe o outro terminar. Absorva. Silenciosamente, permita que as palavras do outro ressoem em você. A reação esperada é um suspiro de alívio, um aprofundamento na partilha, a sensação visível de ter sido compreendido e, consequentemente, uma memória duradoura de empatia e acolhimento. Lembro-me de um depoimento. Ele simplesmente me ouviu, sem tentar consertar nada. Senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros. É a primeira vez que me sinto realmente ouvida em anos. Outra pessoa comentou: minha namorada tem esse dom. Quando ela me ouve, sinto que cada palavra que digo importa, que sou importante. Enfatizamos que não se trata de dar o melhor conselho ou de resolver problemas, mas da autenticidade da sua presença, do interesse sincero em compreender e do carinho genuíno que se manifesta nesse ato de entrega. Este ato de escuta atenta cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, um pilar de confiança e conexão, fortalecendo o vínculo de uma forma que poucas outras ações conseguem. E há ainda uma forma de amor que se manifesta sem palavras, em ações que ressoam como um abraço silencioso. É o pequeno gesto de serviço inesperado. Este ponto é frequentemente subestimado porque as pessoas tendem a valorizar grandes demonstrações, esquecendo o poder transformador das pequenas atenções. Mas são esses detalhes, feitos sem alarde, que carregam uma tensão de cuidado profundo, a memória de ser amado de forma proativa e o simbolismo de um afeto que antecipa necessidades. Psicologicamente, ele acessa o subconsciente ao demonstrar um cuidado que não foi pedido, provando que a pessoa é pensada e valorizada mesmo na ausência. Dissolve barreiras emocionais ao comunicar empatia e consideração, construindo um senso de segurança de que há alguém que cuida. Ativa a sensação de presença ao fazer o outro se sentir priorizado, percebendo que sua vida e bem-estar são importantes para você. Cria um pertencimento profundo, um nós implícito, reforçando a ideia de que vocês são uma equipe. Alan Watts, com sua sabedoria, nos diria que a verdadeira generosidade é parte do fluxo da vida, uma expressão de nossa interconexão, onde dar sem expectativa de retorno é sua própria recompensa e reflete a unidade do ser. É a dança do universo que se manifesta em cada ato de serviço, um reconhecimento de que o bem-estar do outro é inseparável do nosso próprio. Pense em momentos cotidianos para aplicar esse gesto. Preparar o café da manhã favorito sem que peçam, arrumar algo que o outro deixou desarrumado por pressa, encher o tanque do carro antes que a pessoa perceba que está vazio, deixar um bilhete de carinho em um lugar inesperado, ou trazer algo que a pessoa esqueceu em casa. O segredo é que seja feito discretamente, sem fanfare, com uma intenção genuína de aliviar ou alegrar. Silenciosamente, permita que a ação fale por si. A reação esperada é uma surpresa agradável, um sorriso que ilumina o rosto, a sensação de ser amado e cuidado e uma memória duradoura de ternura e gratidão. Lembro-me de uma mensagem que recebi. Ele sempre sabe quando estou exausta e faz o jantar sem que eu precise pedir. É o gesto mais romântico para mim porque mostra que ele realmente me vê. Outra pessoa compartilhou. Minha esposa deixou minha xícara de café favorita na mesa, já com o café pronto, antes de sair para o trabalho. É tão pequeno, mas me fez sentir tão amado e cuidado o dia inteiro. Não se trata de uma troca, mas de um cuidado desinteressado, da autenticidade da sua presença e do carinho sincero que reside no gesto.
Este pequeno ato de serviço cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, um lembrete constante de confiança e conexão, fortalecendo o vínculo de uma forma que palavras raramente conseguem. E agora, mergulhamos em uma dimensão onde as palavras, quando usadas com maestria, adquirem um poder quase místico. Refiro-me ao elogio sincero e específico. As palavras têm a capacidade de moldar a realidade, de construir pontes invisíveis e de nutrir a alma. E o elogio, quando desprovido de superficialidade, é uma das ferramentas mais subestimadas para forjar laços inquebráveis. Não estamos falando de bajulação vazia ou de frases genéricas, mas de um reconhecimento genuíno que vai além do óbvio, que se aprofunda nos detalhes que a maioria ignora. É um gesto frequentemente negligenciado porque exige uma observação atenta, uma presença plena para captar a essência do outro e a coragem de expressar o que se sente de verdade, em vez de recorrer a clichês desgastados. Este elogio carrega a atenção da verdade revelada, a memória de ser visto e valorizado por quem realmente se é em sua singularidade, e o simbolismo de uma admiração que transcende aparências, que celebra a alma. Psicologicamente, ele acessa o subconsciente ao reforçar a autoimagem positiva do outro, validando sua essência, seus esforços e suas qualidades intrínsecas. Dissolve barreiras emocionais porque desarma a autocrítica e a insegurança, criando um espaço de aceitação e reconhecimento profundo. Ativa a sensação de presença ao fazer a pessoa sentir-se verdadeiramente notada em seus detalhes mais íntimos, em suas virtudes únicas e em suas pequenas vitórias. Cria segurança e pertencimento ao comunicar que suas qualidades são reconhecidas, valorizadas e apreciadas, fortalecendo a base da conexão com um cimento de respeito e admiração. Alan Watts nos convidaria a ver o elogio como uma celebração da individualidade, que paradoxalmente revela a unidade de todas as coisas. Ao apreciar a beleza e a complexidade do outro, estamos, na verdade, apreciando a vasta tapeçaria da existência, reconhecendo que cada ser é uma manifestação única e preciosa do fluxo universal. É a dança da expressão e do reconhecimento, onde a palavra se torna um eco da verdade interior, um espelho que reflete o divino no humano. Para aplicar este gesto, pense em momentos cotidianos onde a pessoa demonstra uma habilidade, expressa uma ideia, supera um desafio ou exibe uma qualidade de caráter como paciência, resiliência ou criatividade. Em vez de um genérico "você é linda" ou "bom trabalho", tente algo como "adoro a forma como seus olhos brilham quando você fala sobre mencione um tema específico que ela ama", ou "sua capacidade de manter a calma sob pressão em situação específica é algo que eu realmente admiro e me inspira", ou "percebi o cuidado com que você arrumou algo, isso mostra o seu carinho pelos detalhes". O segredo é que seja específico, genuíno e focado em algo que a pessoa realmente fez, ou em uma parte intrínseca de seu ser que talvez ela mesma não perceba ou valorize plenamente. Deve ser leve, intencional e muitas vezes silencioso em sua preparação mental antes de ser verbalizado, permitindo que a intenção se cristalize. E reação esperada é um sorriso genuíno que ilumina o rosto, um brilho nos olhos que revela gratidão, um momento de introspecção onde a pessoa absorve o elogio e, claro, uma memória duradoura de apreciação e valor. Lembro-me de um depoimento. Ele me disse que adorava a forma como eu me dedicava aos meus hobbies, mesmo quando estava exausta. Ninguém nunca tinha notado isso antes e me fez sentir tão vista, tão compreendida. Outra pessoa comentou: "Minha parceira elogiou minha paciência com um colega de trabalho hoje, algo que eu nem percebi. Não foi sobre minha aparência, mas sobre quem eu sou, e isso ficou comigo o dia todo, me dando uma força incrível."
Enfatizamos que não se trata de elogios vazios ou de uma tentativa de sedução forçada, mas da autenticidade na observação, da presença total na intenção e do carinho sincero que se manifesta na expressão verbal. Este elogio, quando feito com pureza de intenção, cria uma memória emocional que ressoa profundamente no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e a sensação de ser verdadeiramente valorizado, construindo um elo inquebrável que transcende o tempo. Agora, imagine algo ainda mais sutil, um espaço onde a conexão se aprofunda sem a necessidade de palavras. Um santuário de intimidade que muitos esqueceram como acessar. A presença compartilhada em silêncio. Em um mundo que clama por barulho, por constante interação e por preencher cada vazio com alguma atividade, a capacidade de simplesmente ser ao lado de alguém, sem a necessidade de palavras, de entretenimento ou de qualquer tipo de performance, é uma arte quase esquecida, mas de um poder imenso. Este é um espaço sagrado, onde a conexão se aprofunda sem roteiros, sem expectativas, apenas na pura coexistência. É negligenciada porque exige conforto com a quietude, com a própria companhia, e, acima de tudo, a capacidade de confiar que a conexão existe e se sustenta além da verbalização ou da ação. Carrega a atenção de uma intimidade sem esforço, a memória de um porto seguro onde se pode ser livremente e o simbolismo de uma aceitação total de que a sua mera presença é suficiente. Psicologicamente, acessa o subconsciente ao criar um ambiente de profunda segurança e aceitação incondicional, onde a pessoa não precisa fazer nada para ser amada ou para justificar sua existência. Dissolve barreiras emocionais ao comunicar que a sua presença é suficiente, que não há necessidade de preencher vazios, de se explicar ou de provar valor. Ativa a sensação de presença plena, um aqui e agora compartilhado, onde a energia dos dois se entrelaça em uma dança silenciosa de ser. Cria um pertencimento profundo ao estabelecer um senso de união e paz, como se estivessem em sintonia com o ritmo do universo, percebendo que fazem parte de algo maior juntos. Alan Watts nos ensinaria que este silêncio compartilhado é a própria essência do momento presente, a manifestação da interconexão entre os seres e o fluxo universal da experiência. É a experiência de que o vazio é a plenitude, onde a ausência de som se torna a mais rica das comunicações, revelando a unidade fundamental da existência. É a dança do ser, onde duas almas coexistem em harmonia, sem a necessidade de performance, apenas na pura ressonância. Para aplicar este gesto, pense em momentos cotidianos que naturalmente convidam à quietude. Sentar lado a lado no sofá, lendo livros diferentes, observar o pôr do sol sem dizer uma palavra, caminhar de mãos dadas em um parque em total quietude, ou simplesmente estar no mesmo cômodo, cada um absorto em sua tarefa, mas cientes e confortáveis com a presença do outro. O segredo é não forçar a interação, mas permitir que a quietude se instale naturalmente, sem a pressão de preencher o silêncio. Deve ser intencional na escolha do momento, mas leve na execução, permitindo que a energia flua livremente. Silencioso, permitindo que a energia da conexão flua sem ruídos externos. A reação esperada é um profundo relaxamento, um suspiro de contentamento, a sensação de paz interior e, invariavelmente, uma memória duradoura de conforto, segurança e uma intimidade que dispensa palavras. Uma seguidora me confidenciou: às vezes, só sentar com ele no sofá sem falar nada é o momento mais íntimo do meu dia. Não preciso explicar nada. Ele só está lá, e isso é tudo. Outro espectador comentou:
Minha esposa e eu temos esse hábito de tomar café da manhã em silêncio nos fins de semana. É quando sinto a conexão mais forte, sem palavras, só a gente, e isso me recarrega para a semana. Não se trata de evitar conversas ou de demonstrar desinteresse, mas da autenticidade de poder ser você mesmo sem máscaras, da presença total no momento e do carinho sincero que se manifesta na aceitação silenciosa do outro. Esta presença compartilhada em silêncio cria uma memória emocional que ressoa profundamente, um santuário de confiança e conexão, fortalecendo o vínculo de uma forma que poucas outras ações conseguem, provando que a verdadeira intimidade reside na capacidade de simplesmente ser, e não apenas de fazer ou falar. E agora, mergulhamos em uma dimensão onde as palavras, quando usadas com maestria, adquirem um poder quase místico. Refiro-me ao elogio sincero e específico. As palavras têm a capacidade de moldar a realidade, de construir pontes invisíveis e de nutrir a alma, e o elogio, quando desprovido de superficialidade, é uma das ferramentas mais subestimadas para forjar laços inquebráveis. Não estamos falando de bajulação vazia ou de frases genéricas, mas de um reconhecimento genuíno que vai além do óbvio, que se aprofunda nos detalhes que a maioria ignora. É um gesto frequentemente negligenciado, porque exige uma observação atenta, uma presença plena para captar a essência do outro e a coragem de expressar o que se sente de verdade, em vez de recorrer a clichês desgastados. Este elogio carrega a atenção da verdade revelada, a memória de ser visto e valorizado por quem realmente se é em sua singularidade, e o simbolismo de uma admiração que transcende aparências, que celebra a alma. Psicologicamente, ele acessa o subconsciente ao reforçar a autoimagem positiva do outro, validando sua essência, seus esforços e suas qualidades intrínsecas. Dissolve barreiras emocionais porque desarma a autocrítica e a insegurança, criando um espaço de aceitação e reconhecimento profundo. Ativa a sensação de presença ao fazer a pessoa sentir-se verdadeiramente notada em seus detalhes mais íntimos, em suas virtudes únicas e em suas pequenas vitórias. Cria segurança e pertencimento ao comunicar que suas qualidades são reconhecidas, valorizadas e apreciadas, fortalecendo a base da conexão com um cimento de respeito e admiração. Alan Watts nos convidaria a ver o elogio como uma celebração da individualidade que paradoxalmente revela a unidade de todas as coisas. Ao apreciar a beleza e a complexidade do outro, estamos, na verdade, apreciando a vasta tapeçaria da existência, reconhecendo que cada ser é uma manifestação única e preciosa do fluxo universal. É a dança da expressão e do reconhecimento, onde a palavra se torna um eco da verdade interior, um espelho que reflete o divino no humano. Para aplicar este gesto, pense em momentos cotidianos onde a pessoa demonstra uma habilidade, expressa uma ideia, supera um desafio ou exibe uma qualidade de caráter como paciência, resiliência ou criatividade. Em vez de um genérico "você é linda" ou "bom trabalho", tente algo como "adoro a forma como seus olhos brilham quando você fala sobre mencione um tema específico que ela ama", ou "sua capacidade de manter a calma sob pressão em situação específica é algo que eu realmente admiro e me inspira", ou "percebi o cuidado com que você arrumou algo, isso mostra o seu carinho pelos detalhes". O segredo é que seja específico, genuíno e focado em algo que a pessoa realmente fez, ou em uma parte intrínseca de seu ser que talvez ela mesma não perceba ou valorize plenamente. Deve ser leve, intencional e muitas vezes silencioso em sua preparação mental antes de ser verbalizado, permitindo que a intenção se cristalize. E reação esperada é um sorriso genuíno que ilumina o rosto,
um brilho nos olhos que revela gratidão, um momento de introspecção, onde a pessoa absorve o elogio e, claro, uma memória duradoura de apreciação e valor. Lembro-me de um depoimento. Ele me disse que adorava a forma como eu me dedicava aos meus hobbies, mesmo quando estava exausta. Ninguém nunca tinha notado isso antes e me fez sentir tão vista, tão compreendida. Outra pessoa comentou: minha parceira elogiou minha paciência com um colega de trabalho hoje, algo que eu nem percebi. Não foi sobre minha aparência, mas sobre quem eu sou, e isso ficou comigo o dia todo, me dando uma força incrível. Enfatizamos que não se trata de elogios vazios ou de uma tentativa de sedução forçada, mas da autenticidade na observação, da presença total na intenção e do carinho sincero que se manifesta na expressão verbal. Este elogio, quando feito com pureza de intenção, cria uma memória emocional que ressoa profundamente no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e a sensação de ser verdadeiramente valorizado, construindo um elo inquebrável que transcende o tempo. Agora, imagine algo ainda mais sutil, um espaço onde a conexão se aprofunda sem a necessidade de palavras. Um santuário de intimidade que muitos esqueceram como acessar. A presença compartilhada em silêncio. Em um mundo que clama por barulho, por constante interação e por preencher cada vazio com alguma atividade, a capacidade de simplesmente ser ao lado de alguém, sem a necessidade de palavras, de entretenimento ou de qualquer tipo de performance, é uma arte quase esquecida, mas de um poder imenso. Este é um espaço sagrado, onde a conexão se aprofunda sem roteiros, sem expectativas, apenas na pura coexistência. É negligenciada porque exige conforto com a quietude, com a própria companhia, e, acima de tudo, a capacidade de confiar que a conexão existe e se sustenta além da verbalização ou da ação. Carrega a atenção de uma intimidade sem esforço, a memória de um porto seguro onde se pode ser livremente e o simbolismo de uma aceitação total de que a sua mera presença é suficiente. Psicologicamente, acessa o subconsciente ao criar um ambiente de profunda segurança e aceitação incondicional, onde a pessoa não precisa fazer nada para ser amada ou para justificar sua existência. Dissolve barreiras emocionais ao comunicar que a sua presença é suficiente, que não há necessidade de preencher vazios, de se explicar ou de provar valor. Ativa a sensação de presença plena, um aqui e agora compartilhado, onde a energia dos dois se entrelaça em uma dança silenciosa de ser. Cria um pertencimento profundo ao estabelecer um senso de união e paz, como se estivessem em sintonia com o ritmo do universo, percebendo que fazem parte de algo maior juntos. Alan Watts nos ensinaria que este silêncio compartilhado é a própria essência do momento presente, a manifestação da interconexão entre os seres e o fluxo universal da experiência. É a experiência de que o vazio é a plenitude, onde a ausência de som se torna a mais rica das comunicações, revelando a unidade fundamental da existência. É a dança do ser, onde duas almas coexistem em harmonia, sem a necessidade de performance, apenas na pura ressonância. Para aplicar este gesto, pense em momentos cotidianos que naturalmente convidam à quietude. Sentar lado a lado no sofá, lendo livros diferentes, observar o pôr do sol sem dizer uma palavra, caminhar de mãos dadas em um parque em total quietude, ou simplesmente estar no mesmo cômodo, cada um absorto em sua tarefa, mas cientes e confortáveis com a presença do outro. O segredo é não forçar a interação, mas permitir que a quietude se instale naturalmente, sem a pressão de preencher o silêncio. Deve ser intencional na escolha do momento, mas leve na execução, permitindo que a energia flua livremente. Silencioso, permitindo que a energia da conexão flua sem ruídos externos.
A reação esperada é um profundo relaxamento, um suspiro de contentamento, a sensação de paz interior e, invariavelmente, uma memória duradoura de conforto, segurança e uma intimidade que dispensa palavras. Uma seguidora me confidenciou: às vezes, só sentar com ele no sofá sem falar nada é o momento mais íntimo do meu dia. Não preciso explicar nada. Ele só está lá, e isso é tudo. Outro espectador comentou: minha esposa e eu temos esse hábito de tomar café da manhã em silêncio nos fins de semana. É quando sinto a conexão mais forte, sem palavras, só a gente, e isso me recarrega para a semana. Não se trata de evitar conversas ou de demonstrar desinteresse, mas da autenticidade de poder ser você mesmo sem máscaras, da presença total no momento e do carinho sincero que se manifesta na aceitação silenciosa do outro. Esta presença, compartilhada em silêncio, cria uma memória emocional que ressoa profundamente, um santuário de confiança e conexão, fortalecendo o vínculo de uma forma que poucas outras ações conseguem, provando que a verdadeira intimidade reside na capacidade de simplesmente ser, e não apenas de fazer ou falar. E há outro elo que se forja na delicadeza de um universo compartilhado, um elo que transcende o presente e se enraiza nas memórias mais doces, a reconexão, através de um lembrete compartilhado. A força de um laço se manifesta não apenas na interação direta, mas na capacidade de partilhar mundos, de criar um santuário de memórias que transcende o tempo e o espaço. Um objeto, um cheiro, um som, um lugar pode ser a âncora para a alma. Este é um gesto frequentemente subestimado porque, em nossa pressa, esquecemos o poder dos gatilhos emocionais positivos, de como um pequeno detalhe pode reacender a chama de uma experiência inteira. Ele carrega a tensão da saudade transformada em carinho, a memória de momentos felizes que são revividos e o simbolismo da continuidade, da prova de que a história de vocês é valorizada e lembrada. Psicologicamente, acessa o subconsciente pela associação de ideias e emoções positivas, trazendo à tona sentimentos de alegria, conforto e amor. Dissolve barreiras emocionais ao reforçar a ideia de que o outro está sempre em seus pensamentos, mesmo quando distante, criando um senso de proximidade e cuidado. Ativa a sensação de presença ao fazer a pessoa sentir-se vista em sua totalidade, com sua história e suas preferências sendo lembradas e celebradas. Cria segurança e pertencimento através da partilha de um universo particular, de um código secreto que só vocês dois entendem, reforçando a exclusividade e a profundidade do vínculo. Alan Watts nos ensinaria que a interconexão de tudo se manifesta até nos objetos mais banais, que a experiência não está contida apenas no corpo, mas em tudo o que a cerca, em cada memória, em cada símbolo. É a unidade do eu e do ambiente, onde um simples lembrete se torna uma extensão da própria existência, um reconhecimento de que a vida é uma tapeçaria de momentos interligados. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos, dar um presente simples que remeta a uma memória específica, como um livro que leram juntos ou um item de um lugar que visitaram. Enviar uma foto de um local que é importante para vocês. Cozinhar a comida favorita do outro de surpresa, ou simplesmente tocar a música de vocês num momento inesperado. O segredo é que seja feito com leveza, com a intenção genuína de recordar e de partilhar a alegria da memória. Silenciosamente, deixe que a recordação faça seu trabalho, que a emoção flua. A reação esperada é um sorriso nostálgico, um brilho nos olhos que se enche de carinho, um abraço apertado, "você lembrou", carregado de afeto. Lembro-me de uma mensagem que recebi. Ele me enviou uma foto daquele café que tomamos na viagem, e eu senti como se estivéssemos lá de novo. É como se ele soubesse que eu precisava daquele lembrete de felicidade. Outra seguidora compartilhou:
Minha esposa deixou uma flor do nosso jardim na minha mesa de trabalho. É um pequeno gesto, mas me lembra de casa, do nosso refúgio e me faz sentir amado o dia todo. Não se trata de gastar dinheiro ou de grandes espetáculos, mas da autenticidade da sua presença no reconhecimento da história compartilhada e do carinho sincero que reside no gesto. Este ato de reconexão cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, um lembrete constante de confiança e conexão, fortalecendo o vínculo de uma forma que poucas outras ações conseguem. E por fim, chegamos ao sétimo e último ponto, talvez o mais desafiador e paradoxalmente o mais libertador: a celebração da vulnerabilidade mútua. A verdadeira força de um laço se revela não na invulnerabilidade, mas na coragem de despir a alma, de mostrar as próprias fissuras e permitir que o outro também o faça, criando um espaço de aceitação incondicional. Este é um gesto profundamente negligenciado, porque a sociedade, muitas vezes, valoriza a força, a perfeição e a autossuficiência, desincentivando a vulnerabilidade, quando, na verdade, ela é a porta de entrada para a intimidade mais genuína e profunda. Carrega a tensão do risco, a memória de ser aceito em sua totalidade, com todas as suas imperfeições, e o simbolismo da confiança extrema, do abandono de máscaras e defesas. Psicologicamente, acessa o subconsciente ao desarmar defesas e convidar à reciprocidade, criando um espelho onde ambos podem se ver sem julgamento. Dissolve barreiras emocionais ao criar um espaço de aceitação incondicional e empatia profunda, onde a imperfeição é vista como parte da beleza humana. Ativa a sensação de presença ao exigir total abertura e honestidade, um aqui e agora, onde a alma se expõe. Cria segurança e pertencimento ao mostrar que ambos são falhos, humanos e ainda assim amados por isso, construindo um refúgio de autenticidade onde se pode ser quem realmente se é. Alan Watts nos convidaria a abraçar a aceitação da impermanência, da dualidade, do ser em sua totalidade, com sua luz e sua sombra. A beleza da imperfeição é parte intrínseca da unidade, e a vulnerabilidade é a expressão máxima de nossa humanidade interconectada, um lembrete de que todos somos parte do mesmo fluxo universal. Para aplicá-lo, pense em momentos cotidianos, onde você pode compartilhar um medo ou uma insegurança sem buscar uma solução imediata. Pedir ajuda em algo que você tem dificuldade, mostrando sua dependência, admitir um erro e pedir desculpas genuinamente, chorar na frente do outro sem vergonha ou rir de si mesmo e de suas falhas. O segredo é fazê-lo com honestidade, sem buscar atenção ou manipulação, com a intenção pura de aprofundar a intimidade. Silenciosamente, o gesto de se abrir fala mais que 1000 palavras, permitindo que a energia da verdade flua. A reação esperada é um abraço reconfortante, um olhar de profunda compreensão, uma reciprocidade na partilha de suas próprias vulnerabilidades, um "eu também me sinto assim" que une as almas. Lembro-me de um depoimento. Quando eu contei a ele sobre o meu maior medo, ele apenas me abraçou e disse: "Estamos juntos nisso." Foi a primeira vez que me senti realmente segura em um relacionamento, sem precisar ser forte o tempo todo. Outra pessoa comentou: "Depois que eu admiti que estava sobrecarregada e chorei, minha esposa não me julgou. Ela só sentou comigo e me ouviu. Foi um alívio imenso e me senti mais conectada a ela do que nunca." Não se trata de expor-se de forma irresponsável, mas da autenticidade de poder ser quem você é, da presença total na aceitação da imperfeição e do carinho sincero que se manifesta nesse espaço de confiança. Este ato de vulnerabilidade mútua cria uma memória emocional que ressoa profundamente, um pilar de confiança e conexão, fortalecendo o vínculo de uma forma que poucas outras ações conseguem.
Você viu então que a verdadeira magia não reside em grandes gestos ou na busca incessante por uma sedução superficial, mas na sutileza, na autenticidade da intenção e na presença plena em cada um desses 7 pontos. Eles são a linguagem da alma, os pilares de uma conexão que transcende o óbvio e alcança as profundezas do ser. Reafirmamos o poder imenso desses gestos sutis, que são, na verdade, atos de amor verdadeiro, de reconhecimento e de profunda humanidade. Convidamos você a não apenas ouvir, mas a experimentar cada um desses pontos em sua vida real, em seus relacionamentos mais íntimos. Permita-se ser vulnerável, ser presente, ser autêntico. Observe as transformações que esses pequenos atos podem gerar, as pontes emocionais que eles constroem e a profundidade de conexão que eles revelam. A beleza está na simplicidade, na intenção e no coração que você coloca em cada um deles. Para continuar a explorar os segredos das conexões profundas, da sensibilidade e do amor transformador, inscreva-se no canal, junte-se à nossa comunidade. Aqui, desvendamos juntos a sabedoria que constrói relacionamentos reais e duradouros, revelando o poder de ser, e não apenas de fazer. Descubra a maestria da sua própria energia e construa um legado de conexões verdadeiras e inesquecíveis. É a prova de que a maior retenção é a da sua própria essência, que se manifesta em cada toque, cada olhar, cada momento de presença plena.